Olá, como está você? Espero que esteja tudo bem. O próximo tema dos meus vídeos já está pronto. Vou falar sobre oração. Mas de vez em quando, farei vídeos solos como este, para explicar certos assuntos que vão complementar os estudos e tirar a dúvida de muita gente. Pois bem, você já foi abordado por alguém que lhe perguntou se você já aceitou Jesus. E você, meio sem graça, apenas para essa pessoa ir logo embora, ou para não entrar nesse assunto, apenas disse que sim e pronto. Então, da mesma forma, se você convidar, ou for convidado para ir para uma igreja, mas não tem o costume de ir, e quando tiver todo mundo batendo palmas, também começa a bater, só para não parecer indiferente. Esse é o típico ir com os outros, mas apenas porque ainda não entendeu do porquê fazer tal coisa. Você faz, você disse sim, mas disse por dizer. As pessoas que perguntam se você já aceitou a Cristo, deveria te explicar primeiro quem é Cristo, pois como você dirá que sim verdadeiramente se não conhece? Mas então você mais me falar, mas eu sei quem é Jesus. Mas eu lhe pergunto, sabe de verdade ou apenas pelos filmes ou de sua tia ou avó mencionar? Vou explicar quem é Jesus para você, assim você poderá dizer se aceita de verdade Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para isso, temos que voltar no início de tudo, quando Jesus ainda era Verbo. Em João 1 versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Gênesis 1, quando Deus diz façamos, ele diz no plural, até porque Deus não estava só. Deus falou a palavra, o Verbo. Jesus era o Verbo que se fez carne quando veio à Terra. Outro ponto importante, é que Deus falou. Isso você vai aprender quando eu começar a falar de oração. Que oração tem uma voz. Você fala, não fica só no pensamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento já estava avisando, desde Gênesis 3, quando Deus disse à serpente que viria alguém que o pisaria. É por isso que Satanás passa todo o Antigo Testamento tentando derrubar todos que eram levantados por Deus, pois ele não sabia quem seria nem quando viria, mas sabia que chegaria a hora, e quando chegou, ele veio dos céus, veio carne como nós, viveu aqui como homem, viveu sem pecar, por um motivo, você. No Antigo Testamento, o homem tinha que sacrificar animais, principalmente um cordeiro, por causa do pecado. Era como se falasse para Deus, sei que estou errado, mas por favor, me escuta. Sempre era assim, separando o melhor cordeiro, o sem defeito, para ser sacrificado. Então veio Jesus, e é por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus, pois ele veio de uma vez por todas para ser sacrificado por nós. Agora, podemos chegar até Deus e falar assim, Pai. Mas por que tinha que haver sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento? O pecado original, o pecado que Adão, quando Deus disse que morreriam se comesse do fruto, ele não estava falando que morreria fisicamente, mas sim espiritualmente. Mas a morte física veio como legalidade dada pelo homem após o pecado, após a separação com Deus. E é por isso que se diz que o preço do pecado é a morte. Então, se eu disse que Jesus não pecou, porque ele morreu? Porque na cruz, Jesus se fez pecado por nós, porque está escrito em Gálatas 3 versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se identificou conosco, e esse assunto você saberá mais quando eu falar sobre a aliança que Deus fez conosco e sobre o caráter de Deus, que também falarei em breve. Mas de forma resumida, é por isso que Jesus morreu na cruz, é por isso que não precisamos mais de sacrifícios, é por isso que você tem toda a liberdade para falar dele ou até mesmo ser contra ele se bem entender. Mas mesmo se não quiser, ele te salvou, e fez completo, de tal maneira que você pode até escolher se aceita ou não. Pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas aí você me pergunta, mas ele ressuscitou, não é mesmo? Como isso? É porque ele não tinha pecado, ele se fez pecado, é diferente. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Jesus tomou para si todos os nossos pecados se separando-se de Deus e assim morrendo. Mas quando morreu, a regra é clara, só pode estar morto quando se tem pecado, mas Jesus foi à morte pelo pecado dos outros, então ele não poderia estar ali. Por isso ressuscitou, pois quem está nele tem vida, e vida eterna. Mas isso é espiritualmente. Vida eterna com o corpo será só quem estiver em Cristo após o arrebatamento. Por isso é importante a sua salvação, para que você possa nascer de novo e que estejamos juntos após tudo isso. Agora com você,
Se tiver alguma dúvida, pois não contei tudo, mas sim fiz um resumão, pode me perguntar. Mas sabendo a verdade, uma hora ou outra, você deve fazer uma escolha. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ao decorrer dos meus vídeos, esse assunto vai ficar mais claro e responder isso não será um peso para você. Fique na paz.